Governo Lula decide voltar com 75% de tributos sobre a gasolina e 21% sobre o etanol. Petrobras reduz preços de gasolina e diesel vendidos a distribuidoras. E você vai ver também. Desemprego no Brasil cai para a média de 9,3% em 2022, o menor patamar desde 2015. Marina Silva e John Kerry, assessor especial do clima nos Estados Unidos, criam um grupo para conter desmatamento e proteger indígenas. Rússia se diz aberta a negociações com a Ucrânia, mas não abrirá mão de regiões anexadas. TikTok é banido de dispositivos oficiais em vários países por causa de preocupações com a segurança. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O governo Lula decidiu hoje voltar com 75% dos tributos incidentes sobre a gasolina e de 21% sobre o etanol a partir de março. A equipe resolveu ainda mudar a distribuição de dividendos da Petrobras. O presidente Lula havia mantido a desoneração feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro até essa terça-feira. Os tributos que voltam a ser cobrados sobre esses combustíveis são o PIS, COFINS e CID. Durante a reunião em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu, junto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a volta pelo menos parcial da tributação. A justificativa, de acordo com o ministro Alexandre Silveira, é eleitoral, porque o governo tirou tributos da gasolina que financiavam programas sociais para tapar o buraco nas contas públicas, aumentando o repasse de dividendos para o Tesouro. A ideia é de que seja mantida uma distribuição dentro das regras de mercado, deixando uma parcela para investimentos na área de transição energética e para a empresa cumprir sua função social. Para amenizar o impacto sobre o valor do produto, a Petrobras fez uma redução no preço da gasolina e do diesel. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do Programa de Integração Social, o PIS, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS, para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha. A Petrobras anunciou hoje a redução dos preços da gasolina e do diesel para as distribuidoras. O preço médio de venda de gasolina passará de R$ 3,31 para R$ 3,18 por litro e para o diesel a alteração será de R$ 4,10 para R$ 4,02 por litro. A mudança é válida a partir de amanhã. As reduções têm o objetivo de buscar o equilíbrio dos preços com os mercados nacionais e internacionais, de acordo com o órgão. E após as reuniões em impasses entre a ala política e a ala econômica sobre o tema, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, detalharam agora há pouco como será a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol a partir de amanhã. Segundo Haddad, a reoneração será de 47 centavos para a gasolina e de 2 centavos para o etanol. O ministro disse que o valor será menor, já que a Petrobras anunciou mais cedo que reduzirá os preços de gasolina e diesel para as distribuidoras. E mudando de assunto, olha só, o Brasil encerrou o ano de 2022 com a menor taxa de desemprego desde 2015. Segundo o IBGE, as perdas com a pandemia foram totalmente recuperadas pelo mercado de trabalho brasileiro. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,9% no trimestre móvel de outubro a dezembro de 2022, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Essa é a menor taxa para o mesmo trimestre de referência desde 2014, quando foi de 6,6%. Além disso, o IBGE divulgou a taxa média anual de desemprego para o ano de 2022, que foi de 9,3%. Esse também é o menor patamar médio anual desde 2015.
E a população desocupada chegou a 8.600.000 pessoas no trimestre encerrado em dezembro. Trata-se de um recuo de 9,4% contra o trimestre terminado em setembro, ou 888.000 pessoas a menos entre os desocupados. Para o IBGE, são classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho, mas que geram rendimentos para o domicílio. O contingente médio anual da população ocupada, aquela que exerce atividade profissional formal ou informal, também cresceu 7,4% em comparação com 2021. Um incremento de mais 6.700.000 pessoas, chegando a 98 milhões de trabalhadores. Mas o país atingiu um número recorde de empregados sem carteira assinada, 12.900.000 trabalhadores nesta condição de informalidade, cerca de 1.700.000 a mais que em 2021, o que representa um aumento de 14,9%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em alta, com investidores ainda monitorando notícias sobre a volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis. A moeda norte-americana avançou 0,35% e encerrou o dia cotada a R$ 5,22 na venda. As contas públicas fecharam o mês de janeiro com saldo positivo, resultado principalmente da arrecadação recorde do Tesouro Nacional e do aumento nos royalties de petróleo. O setor público, formado por União, estados, municípios e empresas estatais, registrou superávit primário de 99 bilhões e 13 milhões de reais no mês passado, ante o superávit primário de 101 bilhões e 833 milhões de reais em janeiro do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O superávit primário representa o resultado positivo das contas do setor público, que significa despesas menos receitas, desconsiderando o pagamento dos juros da dívida pública. Em 12 meses encerrados em janeiro, as contas acumulam superávit primário de 123 bilhões e 173 milhões de reais, o que corresponde a 1,24% do Produto Interno Bruto do país. Em 2022, as contas públicas fecharam o ano com superávit primário de 125 bilhões e 994 milhões de reais, equivalente a 1,28% do PIB. O ministro Alexandre de Moraes mandou soltar hoje 137 presos que estiveram envolvidos nos ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. Cerca de 900 continuam detidos e serão assistenciados após procedimento aberto pelo Ministério Público. O Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios instaurou o procedimento para acompanhar e fiscalizar no âmbito coletivo a prestação de assistência jurídica aos internos nos presídios do Distrito Federal. O núcleo esclarece que o procedimento é de assistência jurídica aos internos de todas as unidades prisionais e não apenas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, quando cerca de 1.500 pessoas foram presas e 900 ainda permanecem detidas. Atualmente, existem mais de 17 mil pessoas presas no sistema penitenciário do Distrito Federal. O órgão não tem atribuição jurídica nos processos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal, com a atuação do Ministério Público Federal. A Procuradoria-Geral da República afirmou hoje que a minuta apreendida na residência de Anderson Torres estava muito bem guardada. A PGR se manifestou nesta segunda-feira a favor da continuidade da prisão do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. A manifestação do subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, da PGR, ainda traz fotos da minuta e da pasta em que o papel foi encontrado. Ao longo do documento, o subprocurador ainda relembrou fatos que ocorreram antes dos atos de manifestações de 8 de janeiro deste ano e cita conclusões de investigações
investigações posteriores sobre o caso. A defesa de Torres pediu a revogação da prisão dele e alegou que não há requisito e fundamento para a decretação legítima da condição. No dia 12 de janeiro, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar de Torres, foi apreendida uma pasta de documentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública que teria como objetivo alterar o processo eleitoral de 2022. O juiz federal Marcelo Bretas, da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro, foi afastado hoje do cargo após decisão do Conselho Nacional de Justiça. Um processo administrativo foi aberto por decisão unânime para apurar se Bretas tinha excessiva proximidade com a ala política do Rio. Ele é suspeito de parcialidade na condução da Operação Lava Jato no estado. Seu afastamento do cargo de juiz foi decidido por 11 votos a 4. A representação que levou à decisão da CNJ foi feita pela Ordem dos Advogados do Brasil e por procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro. Bretas é acusado, inclusive, de negociar delações premiadas, mesmo sendo juiz. E veja a seguir, Marina Silva e John Kerry, assessor especial do clima nos Estados Unidos, criam um grupo para conter desmatamento e proteger indígenas. E ainda, TikTok é banido de dispositivos oficiais em vários países por causa de preocupações com a segurança. Nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília. O assessor especial da presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, se reuniu hoje em Brasília com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para tratar sobre compromissos ambientais e comerciais. Durante o encontro em Brasília, Marina Silva disse que o grande desafio está no combate das consequências negativas na mudança climática que não causem prejuízo econômico e social ao país. Partimos de um ponto que já estava estabelecido desde 2015, que é um grupo de trabalho de alto nível para explorar temas de interesse comum, mas atualizando esse grupo de trabalho a partir daquilo que são as prioridades do governo do presidente Lula e do governo do presidente Biden. Então, na área de clima, na área de bioeconomia, de transição energética, de proteção das florestas, de cuidado com os povos originários. A ministra agradeceu ainda o empenho do governo americano em dar prosseguimento com essa agenda. Reconhecemos que o Fundo Amazônia é um dos instrumentos para a cooperação. A intenção dos Estados Unidos de contribuir com o Fundo Amazônia, recentemente reativado pelo governo brasileiro, foi anunciada durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Washington no início do mês. Mais de 30 bombeiros ficaram ilhados agora há pouco no bairro Baleia Verde, em São Sebastião, no litoral paulista. Voltou a chover forte na cidade do litoral norte de São Paulo, onde aconteceu a tragédia devastadora que matou 64 pessoas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, são 38 pessoas ilhadas, sendo 34 bombeiros, 2 agentes da Defesa Civil e 2 moradores. Todos estavam fazendo buscas pelo caseiro de 52 anos, que está desaparecido desde o temporal. De acordo com a corporação, todos estão bem e serão resgatados do local por aeronaves do Comando de Aviação. O governo federal vai abrir uma linha de crédito para auxiliar os empresários do setor de turismo do litoral norte de São Paulo. Quem traz mais informações é a nossa repórter Bruna de Gianni. A linha de crédito será de cerca de 196 milhões de reais, destinados aos empresários do setor de turismo da região litoral norte de São Paulo, onde foi decretado estado de calamidade pública após as chuvas que atingiram a região. A medida foi anunciada por meio de uma portaria publicada em edição extra do Diário Oficial. O Ministério do Turismo autoriza empreendedores do segmento das cidades de Guarujá, São Sebastião, Bertioga, Ilhabela, Ubatuba e Caraguatatuba
que estão inscritos no cadastro de prestadores de serviços turísticos a contratarem o financiamento. Esses recursos serão disponibilizados pelo Fundo Geral de Turismo, o Fungetur. Segundo o governo federal, os financiamentos poderão ser renegociados para a prorrogação do período de carência e amortização em até 6 meses. Em caso de obras, a carência pode chegar a 66 meses. Capital de giro, 24 meses e compra de equipamentos pode chegar a 18 meses. A medida pretende ajudar os empresários da região que foi atingida pelas fortes chuvas, que causaram muitas enchentes, deslizamentos e muitas pessoas mortas. Ao todo, foram 65 mortes registradas e mais de 2.400 pessoas estão desabrigadas. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um menino de 7 anos morreu ao cair de um prédio de 4 andares no Andaraí, zona norte do Rio. Alan Luiz Silva Ramos Ventura estava com o irmão de 9 anos em casa quando o acidente aconteceu. De acordo com os vizinhos, o menino tentou passar de um quarto para o outro pela janela e acabou caindo. Alan foi socorrido pelo porteiro do prédio que acionou o corpo de bombeiros, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Civil vai investigar a mãe da criança por abandono de incapaz e está ouvindo depoimentos de familiares. Testemunhas contam que essa não teria sido a única vez que as crianças ficaram sozinhas em casa, sem nenhum responsável. E o maior ladrão de condomínios de luxo no Rio de Janeiro foi preso em um shopping. João Paulo Ferreira Barbosa, conhecido como Robin Hood, é apontado como o maior ladrão de residências da cidade. Apesar do apelido, ele não repartia o dinheiro roubado e usava para bancar uma vida de alto padrão. A polícia calcula que o valor dos produtos roubados, como joias, relógios e eletrônicos, seja cerca de 6 milhões de reais. João já tinha sido preso no ano passado, mas mesmo respondendo a 10 processos, ele ficou menos de 2 meses na cadeia. As investigações agora serão para identificar se há outros envolvidos nos crimes, como receptadores dos produtos roubados. E uma boa notícia: vários municípios fluminenses, incluindo a capital, começaram a imunização com a vacina bivalente contra o coronavírus. O primeiro grupo a ser vacinado são os idosos de 85 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas acima de 60 anos. A vacina bivalente é um imunizante atualizado e possui maior eficácia para proteger contra as variantes da Covid-19. Nesta primeira etapa, também serão vacinados residentes e funcionários de instituições de longa permanência para idosos, pessoas com deficiência institucionalizadas, indígenas e quilombolas de 12 anos ou mais. A Secretaria Municipal de Saúde também está fazendo uma busca ativa das pessoas que não voltaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Cerca de 1.200.000 pessoas não tomaram todas as doses de reforço. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Anderson, muito obrigado pelas informações e até mais. E olha só, a Polícia Federal realizou uma operação para combater o financiamento do garimpo ilegal em Roraima. A PF investiga a movimentação de mais de 270 milhões de reais por suspeitos de comprar ouro da terra indígena Yanomami. Os mandados foram cumpridos no início da manhã. Segundo a Polícia Federal, pessoas físicas e jurídicas de outras regiões do país mandavam dinheiro para empresas de fachada em Roraima, que compravam o ouro extraído ilegalmente da terra indígena e enviavam o produto para fora do estado. Entre os alvos da investigação está um empresário da construção civil. O suspeito teria movimentado cerca de 160 milhões de reais. O dinheiro teria origem do garimpo ilegal. Além dele, o outro alvo teria movimentado mais de 12 milhões em suas contas bancárias, quando havia declarado um rendimento de 40 mil reais.
A investigação da PF aponta que o esquema criminoso movimentou pelo menos 271 milhões de reais ao longo de 4 anos. As investigações começaram depois de uma denúncia anônima. A Justiça autorizou 3 mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens dos investigados. Essa é a 3ª operação da Polícia Federal só este mês, com foco no combate do comércio de ouro extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami. E nos destaques internacionais, a Rússia reforçou hoje sua posição de que estará aberta a pôr um fim no conflito na Ucrânia, mas não abrirá mão das regiões anexadas. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, as novas realidades territoriais não podem ser ignoradas e a Rússia nunca irá renunciar às 4 regiões ucranianas anexadas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Peskov disse que a Rússia está aberta a negociações se Kiev aceitar o controle de Moscou sobre esses territórios. Já a Ucrânia diz que as tropas russas devem deixar cada metro de seu país, incluindo as 4 regiões anexadas e a Península da Crimeia, que Moscou anexou em 2014, antes que um plano de paz possa ser discutido. Kiev e o Ocidente dizem que esse é um pretexto sem fundamentos para a apropriação ilegal do território. A China havia apresentado na semana passada um plano de paz com pontos e acordos que deveriam ser seguidos pelos 2 países. O documento propunha uma redução gradual da batalha e advertia contra o uso de armas nucleares. O Kremlin havia dito que o plano tinha que ser analisado em detalhes, levando em conta os interesses de todos os lados. Mesmo assim, a Rússia admitiu que, por enquanto, não vê nenhum sinal que indique uma resolução pacífica para o conflito. O aplicativo TikTok está sendo banido de aparelhos governamentais em todo o território dos Estados Unidos, Europa e do Canadá. As autoridades temem que a plataforma chinesa possa facilitar o acesso de informações confidenciais de autoridades políticas por parte do governo da China. A decisão foi tomada para atender uma recomendação do Centro Dinamarquês para a Cibersegurança, que sugeriu que autoridades removessem a plataforma de vídeo dos celulares. Na semana passada, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu vetaram o uso do TikTok para proteger as instituições. A famosa rede de vídeo, de propriedade da empresa chinesa ByteDance, se vê cada vez mais cercada por países ocidentais, que temem que Pequim possa ter acessos a dados de usuários de todo o mundo. Nesta terça, a Casa Branca anunciou um prazo de 30 dias para que as agências federais retirem o aplicativo de todos os dispositivos eletrônicos do governo americano, em cumprimento a um veto determinado pelo Congresso dos Estados Unidos. O Canadá também proibiu o uso do aplicativo chinês nos aparelhos móveis fornecidos aos funcionários do governo. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.